querido aluno, querida aluna, tudo bem com você? Eu espero que esteja. O meu olá especial a todos vocês que estão assistindo a TV Araxá Educa. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de matemática. Estão preparados? Material em mãos? Estão aí com um caderno, um papel e um lápis para fazer as anotações? Então vem aqui junto comigo que hoje nós vamos trabalhar a adição e a subtração. Estas duas operações tão importantes são fundamentais. E eu espero que você esteja juntinho aprendendo aqui com a professora Fabiana. Vejam o que eu trouxe inicialmente. Vamos retomar, relembrar os termos da adição. Quais são os nomes que cada numeral recebe quando a gente está fazendo a operação de adição? Nós temos aqui 342 somado com 225, cujo resultado é 567. Esse primeiro numeral 342, ele se chama primeira parcela. O 225, segunda parcela. E o 567, ele recebe o nome de soma ou total. Alguma dúvida? Não, né? Isso mesmo. Então, vamos agora conhecer as propriedades, algumas propriedades da adição. Nós temos a propriedade comutativa. O que significa comutar? Comutar é trocar de lugar. Então, eu posso somar 47 mais 23 ou 23 mais 47, que o resultado vai dar o mesmo. A ordem das parcelas não altera o resultado, não altera a soma. Esta é a propriedade comutativa da adição. E a propriedade do elemento neutro? Elemento neutro da adição é o zero. Ele não altera nenhuma soma. Então, se eu somar 420 mais zero, continua sendo 420. Assim como 1.240 mais zero é 1.240. Esta propriedade é a propriedade do elemento neutro. Temos a propriedade associativa. Associar as parcelas. Se eu tenho uma expressão, se eu tenho uma adição de várias parcelas, eu posso somar a primeira com a segunda e depois somar com uma terceira, a segunda com a terceira e depois somar com a primeira. A gente soma aquilo que é mais fácil para a gente. Então, você tem aí, pensa em casa, 15 mais 49 mais 137. Eu preciso somar de uma única maneira? Claro que não. Posso somar os três juntos? Posso. Posso somar de 2, depois somar com o terceiro? Também. Por quê? Nos garante a propriedade associativa que vamos ter o resultado correto, a não ser que a gente erre no cálculo. Compreendido as propriedades da adição? Então, bora para a subtração. Vamos retomar aqui os termos da subtração. Trouxe para vocês essa subtração. 385 menos 162 e aqui 223 como resultado. Como se chama o primeiro número do qual a gente está retirando? Ele é o minuendo. E o valor que está sendo retirado é o subtraindo. E o resultado desta operação é o resto ou diferença. São importantes esses temas? Esses termos? Sim, são importantes. Senão nem haveria necessidade de aprender, não é mesmo? A gente aprende porque é importante. Veja aqui, agora a gente tem uma pergunta. Será que a subtração também tem propriedade? Vamos ver. Ela tem uma relação fundamental. Isso mesmo. E qual seria a relação fundamental da subtração? A diferença é o número que devemos somar ao subtraendo para obter o minuendo. Vou mostrar para vocês. Aqui tem uma operação de subtração. O 857 foi subtraído, né? Tirou-se dele o 342 e obteve como resultado 515.
o que esta relação fundamental da subtração nos garante? O que foi dito aqui que eu li para vocês? Se eu pegar a diferença aqui, o resto ou diferença, que é o 515, e eu somar, adicionar com o subtraindo, que é o 342, obrigatoriamente eu tenho que ter o minuendo, eu tenho que obter o minuendo. Esta é a relação fundamental da subtração. 5 mais 2, 7, 1 mais 4, 5, e 5 mais 3, 8, 857. Comprovamos, né? Tiramos aí a prova de que a nossa operação de subtração estava correta, somando a diferença com o subtraindo e obtendo o minuendo. Compreendido? Que bom! Então, vou dar continuidade. Eu trouxe para vocês estratégias de resolução de adições e também de subtrações. Nós temos tantas, não é mesmo? Até a calculadora, ela é uma estratégia, é uma ferramenta? Claro, se a gente souber manusear, muito bom, muito rápido, muito prático. Mas nós temos também outras estratégias, outras maneiras de resolver. Vamos começar aqui a adição por decomposição. Como funciona, Fabiana? Trouxe esse exemplo para vocês de 9.572 mais 3.946. Como a gente vai fazer? Nós vamos decompor, nós vamos separar cada numeral de acordo com a sua ordem. Como funciona? O 9.572, eu vou escrevê-lo da seguinte forma. Veja bem, eu vou escrever que ele é 9.000 mais 500 mais 70 e mais 2. Quem mais que eu vou escrever? Eu vou fazer essa mesma decomposição com a outra parcela de 3.942. Então, vou agora decompor. Vamos ter quem? O 3.000, vamos ter o 900. Opa, eu me enganei aqui, não é mesmo? Me desculpem, ó. Não é 50, né? O 5 está na centena. Então, ele vale quanto? 500. Perdão, que acho que faltou um zero aqui. Vamos continuar. 3.000, agora 900, mais o 40 e mais o 6. Agora que a gente já decompôs cada um dos numerais, nós vamos fazer o quê? Agrupar. Isso mesmo. Vamos juntar, né? Como se a gente estivesse fazendo aqui a soma mesmo. Olha, 2 com mais 6, eu tenho 8. E agora, 70 com 40, nós temos quanto? 110. 900 com 500, nós temos 1.400. E 9.000 com 3.000, nós temos 12.000. Depois que a gente fez a decomposição e já juntou ali cada termo que a gente colocou na decomposição, basta a gente somar todos os valores. 12.000 com mais 1.400, com mais 110 e com mais 8. Fica fácil? Pode ser que sim para alguns de nós, porque essa questão de fácil ou difícil é muito relativa. Vai depender de cada um que está aprendendo o conteúdo. 12.000 mais 1.000, 13.000, não é mesmo? Então, eu tenho 13.000. E eu tenho 400 mais 100, 500. 10 mais 8, 18. Qual que é o nosso resultado? 13.518. Confere? Certinho? Então, a gente viu aqui o método da decomposição. Nós temos também o algoritmo formal. Nós temos aquele método que é mais rápido, mais simples, porque o da decomposição ele é mais demorado.
Como que a gente vai fazer? Vamos resolver aqui a operação utilizando o algoritmo formal. Nós vamos escrever o numeral 9.572 e vamos somar com o 3.946, posicionando unidade debaixo de unidade, dezena debaixo de dezena e assim sucessivamente. 2 com mais 6, 8. Somamos as unidades. 7 dezenas com 4 dezenas, 11. Fica 1 e sobe 1. 1 mais 9, 10. 10 com 5, 15. Fica o 5 e sobe 1. 1 mais 9, 10 com 3, 13. 13.518. Lembra que a gente tinha feito aqui? Anteriormente, com o processo da decomposição, obtivemos 13.518. E agora, a gente fez com o algoritmo formal e obteve o mesmo resultado, porque não errou o cálculo, só mudou o processo. Eu posso fazer também, utilizar estas estratégias no cálculo de subtração. Exatamente, então eu tenho aqui, eu posso fazer a subtração por decomposição e por algoritmo formal. Trouxe para vocês essa subtração, 6.783 menos 4.596. Vamos então subtrair. Por decomposição, nós temos ainda mais estratégias diferentes. Por quê? Alguns alunos preferem decompor os dois valores. Outros já decompõem só o primeiro e retira o segundo, vai retirando o segundo passo a passo. Isso depende muito do aluno, do tempo que ele tem, pois a gente sabe que o processo de decomposição é mais demorado. Então, vou decompor aqui. Vou escrever os 6.780 e o 3. E vou fazer 4.000. Eu vou tirar aqui o 500 dele, o 90 e o 6. Ok? Muitas pessoas têm dificuldade porque nesse processo usando decomposição, eu tenho que tirar aqui um maior de um menor. E aí faz até o cálculo errado, subtrai 90 e tira dele o 80. Errado, não é mesmo? Não posso fazer a subtração de baixo para cima nesse caso. Aí eu tenho que lembrar de pegar na ordem maior. Exatamente. Por isso, algumas pessoas, ao invés de resolver por processo de decomposição a subtração, preferem exclusivamente o algoritmo usual ou algoritmo formal. Aqui, olha, 3 não dá para tirar o 6, não é verdade? E aí, esse processo fica mais complicado. Mas o aluno faz assim, 6.000 eu tiro 4.000. Quanto que sobra? Sobra 2.000, ok? 700 eu tiro 500, sobra quanto? 200. Quando chegou aqui, o 80 não dá para tirar 90. Aí o que o aluno faz? O aluno pode pegar aqui desse 200 e retirar o 90. E depois ele soma com o 80, ok? Ou ele continua com 283, porque não há necessidade da gente também decompor o número ordem a ordem. Então, ele pode fazer assim, 200, né? Soma com o 80 e tira o 90. Ou então, tira agora todo o 96. Também é uma estratégia, certo? Pega o 83, soma aqui com, olha, 83, somei esses dois valores e, por fim, depois que faz isso e percebe a dificuldade que tem para fazer a subtração, retira disso o 96. Complexo, não é? Exatamente, é mais complexo mesmo. Vamos tirar aqui então. Vamos tirar o 96 do 200 e vai ficar quanto? Vai ficar 104, porque a gente tirou o 96 foi daqui. E ficamos com 104 para somar.
Quando eu somo todos esses valores, eu vou obter o quê? 2.187. Então, o resultado, 2.187. Será que estamos certos? Vamos verificar fazendo agora o processo do algoritmo formal. Eu tenho aqui a mesma operação. 6.783. Eu vou retirar 4.596. Vamos fazer o processo do algoritmo formal. 3 não dá para tirar 6, vamos pegar aqui na dezena. 13 menos 6, 7. 7 não dá para tirar 9, vamos pegar aqui na centena. 17 menos 9 é igual a 8. Muito bem. 6 menos 5, 1. E 6 menos 4, 2. 2.187. Foi esse valor que a gente encontrou aqui? Exato, só que com cálculos diferentes, né? Maneira de resolver diferente. Processo da decomposição e processo do algoritmo formal ou usual. Tudo bem? Compreendido? Excelente. Eu trouxe aqui agora para vocês um praticando. Isso mesmo, vamos praticar um pouquinho. Nós temos cálculos para resolver, para fazer. Minas Gerais e São Paulo são os estados brasileiros com maior número de municípios, 1.498 ao todo. Sabendo que o estado de São Paulo tem 645 municípios, quantos municípios tem Minas Gerais? E aí, como que eu vou descobrir quantos municípios tem Minas Gerais? Eu já tenho o total de municípios dos dois estados, tenho o valor de São Paulo e quero saber quantos municípios tem Minas Gerais. O que eu devo fazer? Ah, muito bem. Quem aí disse eu devo pegar o total de 1.498 e devo subtrair 645. Um cálculo bem fácil da gente fazer, não é? 8 menos 5, 3. 9 menos 4, 5. O 4 não dá para tirar o 6. Eu vou pegar aqui 14 menos 6, que é igual a 8. Então, Minas Gerais tem 853 municípios. Compreendido aqui o processo de subtração? Espero que sim. Continuando, mais um problema. Certo caminhão, quando vazio, tem 8.250 quilos. Esse caminhão foi carregado com determinada mercadoria, cuja massa era de 4.976 quilos. Quantos quilos tem juntos o caminhão e a mercadoria transportada? Olha, aqui deu a dica pra gente. Quanto que eles têm juntos? A gente vai ter que juntar, nós teremos que adicionar o peso do caminhão com o peso da mercadoria. Então, vamos somar 8.250 adicionados com 4.976. Vamos fazer aqui o 6 mais o 0, o 5 mais o 7, que são 12, 1 mais 9, que dá 10, com 2, 12 também, vai mais 1, mais 9, mais 8, 9, com 4, 13. Então, caminhão e mercadoria tem 13.226 quilos. Fizemos uma adição, fizemos uma soma, certo? E agora eu trouxe uma curiosidade para vocês. Isso mesmo, veja que legal. Vocês conhecem esse documento, não é mesmo? É o CPF. E eu quero que você de casa depois faça um cálculo. É que você pegue o seu CPF, o seu documento, e que você, esse número de inscrição, você some cada algarismo do seu número de inscrição. E você vai perceber uma coisa diferente, principalmente se você comparar com os outros, né, de outras pessoas da sua família. A grande maioria
dos números de inscrição do nosso CPF, quando a gente soma os algarismos, você vai obter 2 números iguais. Como assim, Fabiana? Sim, um número formado por 2 algarismos iguais. Quando você somar, você vai obter 44, 88, 22, 11 e assim sucessivamente, formados por 2 algarismos iguais. Tente em casa fazer e você vai verificar se deu certo esta curiosidade sobre o nosso CPF. Assim, eu termino a nossa aula com essa curiosidade. Quero desejar a todos vocês bons estudos. Até a próxima aula. Um grande abraço.